Queridos amigos e amigas de toda a nossa Arquidiocese de Londrina, que bom chegarmos mais uma vez a cada um de vocês no mês de setembro, mês da Bíblia. Imagino a quanta riqueza as nossas comunidades têm tido com os simpósios bíblicos, as semanas bíblicas, com o crescimento no conhecimento da Palavra de Deus. E em setembro também somos chamados a parar um pouco e analisarmos uma situação que a todos nos atinge. Quando digo todos, é a todos mesmo. Já tivemos a oportunidade ao longo destes 5 anos de fazermos diversas lives, também vídeos, encontros e, por sinal, antes da pandemia, um evento aqui na Catedral para analisarmos a situação do suicídio. Sim, meus queridos amigos e amigas, Setembro Amarelo. E neste ano tenho um convidado muito especial, o doutor João Antônio Rodrigues, psiquiatra, amigo, irmão de caminhada. O conheci quando era médico novo, mas continua novo, lá paroquiano da São Vicente de Paulo. Doutor, bom dia. Bom dia, padre. Muito obrigado por atender ao nosso apelo, ao nosso chamado. Obrigado de coração. Obrigado pelo convite para falar para toda a comunidade, um assunto tão importante que envolve a vida de todos, porque nós sabemos que o suicídio não causa prejuízo apenas na pessoa que se foi. Nós temos vários trabalhos que mostram que um suicídio afeta em média de 10 a 20 pessoas ao seu redor. Então são 10 a 20 vidas prejudicadas pela perda de uma vida. Então é muito grave. Que dado tão relevante e tão importante, minha gente. Um suicídio afeta ao redor de 10 pessoas em volta da pessoa que suicidou-se. Doutor, falemos um pouquinho inicialmente dos sintomas. As pessoas mandaram no meu e-mail, Padre Rafael, pergunta para o doutor quais podem ser os sinais de que a pessoa está quase que tentando um suicídio. Primeira coisa que as pessoas têm que saber é que não existe um sintoma específico do suicídio. O suicídio, ele não é, como a gente brinca, não é um vácuo. Ele faz parte de um processo. Essa pessoa, ela está passando por um processo em vida que culmina no suicídio. Então, mas eu acho que assim, para a gente observar em casa, as famílias observando adolescente, algum familiar, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que se atentar é o isolamento dessa pessoa. Essa pessoa que está mais isolada, que está com um comportamento diferente, porque a gente acha que não é igual uma doença que tem uma febre, uma dor de garganta. Não, não é isso. Não é tão claro assim. Essa pessoa, ela dá sinais que ela não está bem. Nós temos que deixar claro também, padre, que sempre liga o suicídio a uma doença mental. Nós sabemos que uma doença mental, uma depressão, um transtorno bipolar, uma esquizofrenia, um transtorno de pânico é importante, sim, para que isso leve ao suicídio. Mas nós sabemos que isso é apenas 90%. Então, às vezes, uma pessoa, ela está, sim, com um comportamento diferente, isolada, não se tem um diagnóstico de um transtorno mental, mas essa pessoa pode, sim, se suicidar. Penso que nós já tivemos uma resposta maravilhosa nesta primeira parte no diálogo com o doutor, por uma razão especial: isolamento. Muitos dos catequistas, muitos dos padres, religiosos, religiosas, você, pai de família, está sentindo que o seu filho adolescente, que a sua filha adolescente está se isolando. Esse é um ponto centralíssimo da nossa pastoral. A catequese antes, na primeira etapa da crisma, e a catequese na primeira comunhão. Doutor, adolescência, o senhor que trata com tantos adolescências, alguns dizem efervescências, outros dizem adolescentes terríveis, outros dizem tantas coisas, não? Como encarar hoje a situação dos adolescentes? Eu sempre falo no consultório, para quem me procura, nós estamos vivendo uma fase diferente. Um pós-guerra, um pós-guerra, porque nós tivemos uma pandemia, que é uma situação de guerra. Então,
qual é o fruto dessa pandemia? E a gente está observando mais real, mais presente, esse isolamento. Os adolescentes, eles perderam o tato social. Porque a adolescência é uma época que nós nos desenvolvemos intelectualmente, socialmente, e não teve isso. Então agora, como tirar esses adolescentes, né? Essa parte que o senhor disse muito bem, a adolescência, a efervescência, não tem hoje. Os adolescentes são apáticos, né? E nós sabemos que, voltando a falar do suicídio, do Setembro Amarelo, o isolamento é um dos principais fatores que nós temos que se atentar como familiar, desse isolamento. Então, como nós vamos diferenciar esse isolamento pós-pandêmico, né, de um isolamento doença? Nós sabemos que esse isolamento pós-pandêmico não é sadio. Não é sadio. Isso pode levar a uma depressão, né? Isso pode levar a um quadro de ansiedade muito grande, né? E voltando a falar, esse processo todo danifica a saúde mental e pode culminar no suicídio lá na frente. O doutor João Antônio Rodrigues, no seu Instagram, colocou uma dica de um livro. Aliás, parabéns pelo seu Instagram, porque Obrigado. Eu gosto demais de ver as suas dicas, viu? Dicas de livros e de filmes. Em meus tempos, ou nos meus tempos de ansiedade, muitas mães de família, muitos pais de família, diariamente cada um de nós, imagino que o senhor na sua profissão, como nós no nosso trabalho pastoral, vemos escancaradamente a ansiedade caminhar pelas nossas casas, apartamentos, corredores, escolas. Como definir a ansiedade, doutor? A ansiedade ficou famosa, né? Eu brinco que é até bonito falar que se está ansioso. Né? A pessoa chega no consultório e fala, eu sou ansioso. Não, você não é ansioso. Você está ansioso. Né? As pessoas aceitam falar que elas estão ansiosas, mas não aceitam falar que elas estão angustiadas. Né? Ansiedade é um jeito bonito de falar que você está angustiado. Você está com uma tensão. Né? E este livro que o senhor começou citando aí, eu também uso uma palavra da igreja, eu falo que é uma bíblia de ansiedade. Né? Se você quer entender o que é ansiedade, leia o livro, Meus Tempos de Ansiedade. Né? Lá o autor descreve a vida dele ansiosa, desde criança, porque nós sabemos que a pessoa que ela sofre de um transtorno ansioso, ela vivencia isso desde a primeira infância, que nós chamamos isso na psiquiatria como ansiedade de separação. É aquela criança que a mãe deixa na escola, a criança não consegue ficar na escola, tem uma dor de barriga, tem um mal-estar, e a criança não sabe definir que aquela dor de barriga que ela está sentindo é uma ansiedade, é uma angústia. E, principalmente no suicídio, algumas pessoas, elas não querem morrer. Elas querem um alívio desta angústia. Só que, infelizmente, o alívio desta angústia causa a morte dela. É insuportável, para algumas pessoas, é insuportável sentir a ansiedade, sentir a angústia. E isso faz com que ela opte pela morte. Um dos grandes dilemas que vivemos hoje na pastoral, doutor, e que sentimos em casa, eu tenho uma sobrinha de 13 anos, filhos dos meus primos, sentimos nos adolescentes, o Senhor tocou na palavra-chave, apatia. Mas é uma apatia muito particular, não? Porque, por exemplo, são apáticos ao social, como o senhor acaba de dizer, quase que a efervescência se perdeu. Então não quer encontrar ninguém, não quer falar com ninguém. Mas são mega simpatizantes ao seu mundinho, ao seu quadrado, à sua... Mundo virtual. Exatamente. Existe alguma forma para poder voltar a atrair esses adolescentes para a sala da casa, para o convívio conosco, adultos? Existe um caminho que poderíamos utilizar, uma palavra que pudéssemos dizer, porque muitos pais de família dizem, olha, eu já desisti, minha filha não quer mais voltar na casa dos avós. Outros dizem, ela vem até que eu possa mandar, quando ela quiser, ela faz o que quiser e assim, não? Como estabelecer essa nova empatia nessa expressão tão gostosa que o senhor acaba de colocar na pós-guerra da Covid-19, não? Eu acredito que é o diálogo, não tem outra forma a não ser o diálogo. O problema é a falta de paciência dos pais,
a falta de manuseio desse diálogo, que é o despreparo familiar. Né? Muito se fala do celular hoje, da tela, todo mundo de frente para a tela. Só que eu, com 46 anos, não tinha tela quando eu era pequeno ou era adolescente, mas tinha TV. Cada um no seu quarto com uma TV, então também não se tinha esse diálogo. Né? Então vamos voltar lá para trás. Né? Mas para tirar dessa apatia, eu acho que é conversa. Será que o pai consegue chegar na conversa com o filho? Óbvio que tem essa obediência, tem que obedecer o mais velho, o pai mostra o que é certo, o que é errado. Só que eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente tem que chegar no adolescente, né? Porque, querendo ou não, nós sabemos que a tela, como ela é vista hoje, é diferente da tela que eu via quando eu era adolescente no meu quarto na TV. Gera-se muito mais ansiedade, gera-se muito mais angústia a tela do celular do que a tela da TV. Né? Porque existe uma necessidade. Qual que é a diferença, padre, principal? Que a gente volta a falar do suicídio. É uma necessidade de preenchimento. Ali, com a tela do celular, eu evito qualquer frustração da minha vida. Certo? Na relação pessoal, eu não tenho isso. Na relação virtual, se o padre me desagrada, eu vou lá, dou um unfollow no padre, nunca mais vejo o padre. Acabou. Eu bloqueio o padre nas minhas redes sociais. Aqui não, aqui eu tenho que conviver com o Senhor em sociedade. E como é que eu convivo com isso? Os adolescentes não estão preparados para isso. Não estão se preparando para isso. Né? O que vai acontecer lá na frente? Um aumento gigantesco de doença mental, né? Por não saber lidar com essa frustração e, consequentemente, um maior risco de suicídio. Gente, que aula, hein? Que coisa boa, que diálogo agradável. Olha só. Os canais de comunicação estão se fechando cada vez mais. O problema não é como muitos pais de família dizem na catequese, o demônio é o celular. Não, o doutor João acaba de nos dizer uma coisa muito importante. Os que nascemos na década dos 70, finais de 69, tínhamos a TV. Os que nasceram nos 50 tinham também outras telas, que talvez não eram magnéticas, não? Mas temos que começar a dialogar cada vez mais insistentemente com os nossos adolescentes. Estamos juntos analisando o tema do suicídio. Encerramos este primeiro bloco e já voltamos no segundo momento. Se você chegou um pouquinho atrasado no nosso vídeo, não importa porque ele fica aí. A nossa querida Pascom nos ajuda a chegar até você. Um abraço, já voltamos.